Filipenses 2, 25 até o 30. Eu estou falando toda terça-feira com os irmãos sobre algum personagem desconhecido, ou pelo menos não tão conhecido, da Bíblia. Gigantes da fé que você não conhece. Já falei lá no Antigo Testamento sobre Jabez, falei sobre Emã, falei sobre Purá, falei sobre Axa, falei sobre Rispa e falei sobre quem? A menina cativa que libertou um homem livre. Agora a gente vai passear com alguns do Novo Testamento. E semana passada eu falei sobre Malco, um ministério restaurado. Quem estava aqui terça-feira? Levanta a mão. Maravilha. Você não estava? A mensagem está lá no YouTube, você pode assistir, todas elas. Hoje eu vou falar sobre um camarada chamado Epafrodito. Tem alguma gestante aqui de menino? Epafrodito. Esse camarada é extraordinário. Olha só o que Paulo diz dele. Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, irmão meu e cooperador e companheiro de batalhas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades, porquanto ele tinha saudades de vós todos, e estava angustiado por ter desouvido que estivera doente, pois de fato esteve doente e quase à morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo envio com mais urgência, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor, com todo o gozo, e tende em honra a homens tais como ele, porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que me faltava do vosso serviço. Diga amém. A palavra que se aplica, uma palavra antiga que se aplica a Epafrodito é parabolane. Diga comigo, parabolane. Repete, parabolane. Pode falar que não é xingamento. Parabolane. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é um parabolane? Senta, por favor. Eu vou dar um tema. Epafrodito, amigo e irmão. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta riquíssima em gratidão, ternura, assim como uma carta de alegria. Aliás, ela é chamada de carta da alegria. A carta de Paulo aos Filipenses é chamada de carta da alegria. É uma das cartas que Paulo escreveu quando estava em prisão, já aguardando a sua sentença. Na prisão, Paulo escreveu 5 epístolas. Esta é uma delas, o que significa que a carta não foi escrita no melhor cenário, nem no melhor estado emocional do apóstolo.
Apesar disto, ela é chamada de carta da alegria. Paulo, como defensor da fé, estava preso em Roma, seria julgado e condenado e executado. Esta carta é como um diário. Paulo escreve a carta abrindo a sua intimidade, o seu coração, e ele compartilha muito das suas experiências pessoais na vivência do apostolado como pregoeiro da fé, como missionário e anunciador de boas novas. Talvez em nenhuma outra carta Paulo abra tanto o seu coração para falar de si mesmo como na carta aos Filipenses. Incrivelmente, os estudiosos entendem que a nota dominante da carta é a alegria. E esta alegria que Paulo esboça aos Filipenses está na expectativa da iminente volta do Senhor Jesus. Por pelo menos 5 vezes Paulo trata da volta do Senhor Jesus na carta aos Filipenses, e todas as vezes com muito júbilo, com muita expectativa, com muita alegria. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele está dizendo que até que chegue o dia de Jesus voltar, a obra que já foi começada em nós está em processo de aperfeiçoamento. Você, eu, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Só um disse amém, eu não entendi. Você e eu, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. No versículo 10, Paulo volta a falar do assunto. Ele diz: para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Outra vez ele volta a mencionar o dia de Cristo aos Filipenses. E em outras ocasiões, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo deixa muito claro que a razão da sua alegria, apesar de estar preso, é que ele tinha certeza que Jesus vai voltar. Alguns escritos de Paulo dá-se até para entender que Paulo tinha uma certa expectativa que Jesus voltasse antes da sua morte, antes da morte de Paulo. Por exemplo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele se inclui, ele não se coloca na lista daqueles que estariam mortos e ressuscitariam primeiro, ele se inclui na lista daqueles que estariam vivos. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Parece que Paulo tinha a expectativa que a volta de Jesus seria ainda antes, mas ele deixa muito claro que ainda que não fosse, ele diz: a coroa da justiça, escrevendo a Timóteo, está guardada, reservada, a qual o justo juiz me dará a mim, e não somente a mim, mas a todos quanto anelarem a sua vinda. O fato é que Paulo sabe que Jesus vai voltar. E quando ele escreve essa carta aos Coríntios, aos Filipenses, Paulo tem pelo menos 2 propósitos centrais. O primeiro propósito da carta é agradecer, é gratidão. Paulo tem um sentimento de gratidão muito grande pela igreja de Filipos, porque esta foi a única igreja que se comprometeu com ele no início do seu ministério, de mantê-lo, de sustentá-lo, de enviar-lhe apoio nas suas viagens.
No capítulo 4, versículo 15, por exemplo, ele diz assim: também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, ele está se referindo ao princípio dele no Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Então, agora que Paulo está vamos dizer isso, no final da vida, ele reconhece que aquela igreja lhe deu apoio e suporte desde o início do seu ministério. No versículo 16 do capítulo 4, também aos Filipenses, ele reconhece que quando ele estava em Tessalônica, a igreja de Filipos lhe enviou donativos pelo menos 2 vezes. Era uma igreja generosa, era uma igreja de coração aberto para investir no ministério da evangelização. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 8 e 9, Paulo diz que o período que ele ficou na cidade de Corinto, e ele ficou em Corinto um longo período, Atos 18 revela isto. Naquele período que ele ficou na igreja de Corinto, a igreja de Filipos o mantinha, o sustentava, enquanto estava pregando aos coríntios. Tecnicamente, ou pela lógica, a igreja de Corinto era quem deveria mantê-lo, porque ele estava cuidando dela. Mas Paulo teve muitos problemas com a igreja em Corinto. Então, a igreja de Filipos lhe sustenta no desenvolvimento do seu ministério naquela cidade portuária. E mais na frente, segunda aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5, quando Paulo está para viajar a Jerusalém, e ele faz uma campanha para enviar donativos para a igreja de Jerusalém, porque há uma grande fome na Judéia. Ele reconhece outra vez que a igreja de Corinto, de Filipos, a igreja de Filipos, não apenas ofertou generosamente, mas também ofertou sacrificialmente para dar suporte à igreja na Judéia. Então, a igreja de Filipos é uma igreja generosa, e Paulo está escrevendo para ela uma carta de gratidão pelo seu cuidado com ele e com os projetos evangelísticos que ele coordenava e desenvolvia. Agora, no capítulo 4, versículo 18, o irmão vai ver, Paulo agradece porque ele está preso. Paulo estava o quê? Preso. E a igreja de Filipos manda Epafrodito enviando donativos. E olha o que ele coloca no versículo 18: cheio estou, tenho tudo, e tenho até em abundância. Depois que Epafrodito veio e de vossa parte me trouxe oferta como cheiro suave, sacrifício aprazível e agradável a Deus. Então, Paulo está preso, e a igreja de Filipo não deixa de apoiá-lo, ainda que na prisão. Alguém aqui pode dizer amém? Agora diga comigo assim: Jesus, faz de mim uma igreja que apoia os verdadeiros ministros. Primeiro objetivo da carta, gratidão. Segundo objetivo desta carta, Paulo pretende dar um alerta. A igreja de Filipos estava vivendo 2 problemas muito sérios. Um era interno e o outro era externo. Já vou chegar em Epafrodito. Eu estou montando o cenário para você entender onde ele se destaca. A igreja de Filipos estava vivendo um problema interno e um problema externo. Qual era o interno? Havia um clima de desunião, de competição no interior da igreja.
presunção e o egoísmo estava causando divisão e murmuração. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, façais tudo com humildade e com mansidão. Não queira ser superior ao seu irmão, pelo contrário, considere-o superior a você. No versículo 4 ele diz: não olhe cada um somente para o que é seu, larga a mão de egoísmo, importe-se também com aquilo que é do outro. Então, apesar de ser uma igreja generosa, era uma igreja que estava sendo minada pela presunção e pelo egoísmo, de modo que no capítulo 2, versículo 14, Paulo reconhece que aquele clima de competição no ambiente da igreja estava gerando murmurações. Por isso que no versículo 14 ele diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Fala sério, dá uma olhadinha no irmão do seu lado e fala com ele assim: para de contenda. Não se envolva com briga, não se envolva com disputa. Era uma igreja generosa, mas uma igreja que precisava de um toque de alerta. E é incrível, capítulo 4, versículo 2, havia em Filipos, na igreja de Filipos, duas irmãs, e parece que elas eram influentes, e aquelas irmãs estavam num clima de fofoca, uma contra a outra, que estava afetando a igreja. Eram duas senhoras que estavam causando uma guerrinha tão grande no ambiente da igreja que o corpo estava adoecendo. Paulo diz assim: rogo a irmã Evódia, alguma gestante de menina, rogo a irmã Evódia e a irmã Sintique, que sintam o mesmo, a mesma coisa no Senhor, que tenham o mesmo sentimento no Senhor. Ou seja, essas duas senhoras estavam criando um clima de hostilidade no ambiente da igreja. E Paulo está tratando disso porque esse ambiente de ausência de comunhão afetava a saúde da igreja. Presta atenção nisso. Se você está num clima de competição, desunião, fofoca, murmuração, implicância com o outro, você está comprometendo a saúde da igreja. Se conserta, entra no prumo. Você é membro do corpo, e Jesus quer abençoar o corpo inteiro através de você também. O segundo detalhe que Paulo percebe dentro do alerta que ele está dando à igreja é que ela estava sendo ameaçada pelas heresias. Tanto no capítulo 3, versículo 2, quanto no versículo 17, Paulo chama os falsos mestres de cães. Quem são eles? Os maus obreiros, que estavam querendo desviar a igreja do seu foco. No versículo 17, ele diz assim: atentai para aqueles que andam conforme o modelo, o exemplo, o padrão. Não se deixem guiar por aqueles que ensinam heresias. Esse é o cuidado de Paulo. E é dentro desse cenário que no capítulo 2, Paulo destaca 4 pessoas como modelos de abnegação, de renúncia e de entrega. Quem são os 4? Primeiro, Paulo faz menção do próprio Cristo como modelo de abnegação e entrega. Capítulo 2, versículo 5 a 11, Paulo diz: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus,
Não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, renunciou. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem. E achado na forma de homem, tornou-se servo. E sendo servo, foi obediente até a morte. Paulo mostra como Jesus desce da sua posição por nossa causa. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí Paulo diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O segundo modelo e padrão que Paulo coloca para que a igreja de Filipos observe é ele mesmo. No capítulo de número 2, versículo de número 17 e 18, ele diz: contudo, ainda que eu seja derramado como libação, oferecido como sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo em vós. E pela mesma razão, folgai vós também e regozijai-vos comigo. Paulo está dizendo assim: se o motivo da minha morte, se o motivo do meu sacrifício sois vós, morro com alegria, alegrai-vos também. Depois ele cita um terceiro obreiro digno de ser observado como modelo, Timóteo. Está aqui no capítulo 2, versículo de número 19 a 24. Eu vou ler porque eu quero que você entenda as colocações de Paulo. Olha o que Paulo diz de Timóteo: ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. Porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que provas deu ele de si mesmo, que, como filho ao Pai, serviu comigo a favor do Evangelho. A este, pois, espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser o meu caso. Paulo está mencionando que ele confia em Timóteo, e ele diz: nenhum obreiro tem o mesmo sentimento que ele, que como um pai se doa ao filho, assim ele doou-se por vocês. É disso que nós estamos precisando, de obreiros dispostos a doarem-se, entregarem-se. Mas Paulo cita um quarto obreiro digno de referência, e o nome dele é Epafrodito. Diga comigo, Epafrodito. Aprende a falar o nome do rapaz. Epafrodito, vamos lá? Quem é ele? O que ele fez a Paulo para no capítulo 2, versículo 25 a 30, Paulo fazer uma menção tão honrosa dele? Olha o que Paulo diz: julguei necessário enviar-vos Epafrodito. E ele diz: ele é irmão meu, cooperador e companheiro de batalhas. Lá na frente ele diz, versículo 29, tende em honra homens como ele, recebam-no com honra. O que Epafrodito fez? Quem é ele? O seu nome significa amável, gracioso, generoso. Vamos destacar desse texto algumas coisas que Paulo diz de Epafrodito para o irmão entender. E ele começa dizendo: é irmão meu, cooperador e amigo.
De quantas pessoas do teu convívio você pode usar esta expressão? Irmão meu, cooperador e companheiro de lutas, amigo. E é interessante que a palavra irmão meu aqui não é ou não tem o sentido de irmão no sentido religioso, como nós praticamos apenas para identificar a mesma profissão de fé. Irmão Ronei, irmão Ricardo, irmão Antônio. Não, o termo aqui vai além de um termo religioso de identificação de fé. O termo aqui é um termo que aponta para uma amizade que é no nível de irmandade. É um amigo irmão. O termo é fraterno, indica unidade, indica um ligamento espiritual que vai além de uma identificação religiosa. É um amigo irmão, um irmão em quem eu posso confiar, um amigo com quem eu posso contar. Fala sério, quantos amigos você tem de quem você poderia dizer irmão meu, cooperador e amigo? Epafrodito nos ensina a lição que nós somos irmãos, ou pelo menos devemos ser, a despeito das circunstâncias que envolvem o outro. Paulo estava preso, esperando a sua iminente condenação. Mas Epafrodito é o amigo que não se constrange em se comportar como irmão, apesar da situação que o apóstolo estava. Encontrar amigos para quando tudo vai bem não é difícil. Encontrar amigos para quando todas as coisas estão sob controle, quando você exerce influência e você tem a chave que abre a porta de acesso para aqueles que desejam passar, não é difícil. Mas encontrar amigos para quando você está na prisão, condenado. Ora, Epafrodito morava em Filipos, Paulo estava preso em Roma. Nós estamos falando de aproximadamente 1.200 quilômetros, nas condições de viagem do mundo antigo. E ele vai para ficar com Paulo. E tem mais coisa que você vai entender dos riscos que ele correu. O seu esforço e sacrifício é tão real que Paulo diz: é irmão meu, é colaborador do evangelho e meu companheiro em batalhas. E aí eu vou repetir o que eu disse em todas as pregações: Epafrodito não fez um milagre, não tem uma carta escrita por ele. Não existe registro de uma igreja que ele fundou. Mas o apóstolo dos gentios, o homem mais influente da história do cristianismo, sobretudo no primeiro século, Paulo é o homem que organiza a estrutura doutrinária do cristianismo. Na prisão e carregado de tristeza, Epafrodito é a sua alegria. Para que você entenda que sempre ao lado de alguém que está exercendo impacto e influência, existe um silencioso amigo, garantindo equilíbrio emocional e estabilidade psicológica. Você tem um amigo assim? Segundo,
Vamos entender um pouco mais dele. Além de ser irmão e amigo, ele é um portador de boas novas. Se o irmão leu o capítulo 2, versículo 30, veja só: porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida, para suprir-me no que faltava do vosso serviço. Ou seja, vocês enviaram donativos, mas não poderiam estar aqui. Mas ele veio trazendo os donativos e conforto. Aí no capítulo 4, versículo 18, Paulo diz: cheio estou, tenho abundância, desde que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício aceitável e agradável, aprazível a Deus. Preste atenção nisso. Epafrodito é o homem que leva os donativos de Filipos para Paulo. Mas ele também é a pessoa que traz a carta. Essa carta que Paulo escreveu para os filipenses, é Epafrodito quem traz para a igreja. Presta atenção, ele vai levando conforto e apoio, e volta trazendo orientação pastoral. Epafrodito não vai sem causa, nem volta sem causa. Ele leva conforto e traz orientação. Lá vai uma pergunta: quando você visita alguém, o que é que você leva? E o que você traz? Porque tem gente que vai visitar e leva comentários ruins, leva desânimo, leva informação da vida alheia, leva uma isca para colher uma informação e trazê-la para contaminar dois corações. Epafrodito vai levando conforto e volta trazendo orientação pastoral. Que tipo de mercadoria, que tipo de dádiva eu e você carregamos para levar uns para os outros? Lembro do episódio da irmã, que a vizinha não gostava muito dela, e um dia de domingo a vizinha mandou uma panela com ensopado, e quando a irmã recebeu, a irmã ficou muito feliz. A vizinha não gosta de mim, não gosta de crente, vive esculhambando a gente, xinga, joga pedra, joga areia na calçada, e agora mandou uma panela de comida. Que maravilha, Deus está trabalhando. Quando a irmã abriu a panela, eram fezes de animal com água na panela. A irmã tirou as fezes de animal, jogou fora, lavou a panela, preparou um ensopado de carne com legumes muito bem temperado e mandou levar. E em cima da panela ela escreveu assim: cada um dá o que tem. O que você está dando? Epafrodito leva conforto e donativos da igreja de Filipos para um apóstolo em prisão, e traz de volta a orientação pastoral para a igreja que está em liberdade. Ele leva conforto e traz orientação. Eu e você, que tipo de mensageiro estamos sendo uns para os outros? Tem gente que quando começa a conversar, eu já começo a dizer assim: blinda o meu coração, Senhor. Blinda a minha mente, Senhor. Não deixa me atingir. Porque você percebe que as palavras são daninhas. Se você não tomar cuidado, quando encerrar a conversa, você está em depressão. É ou não? Tem gente assim ou não tem? Quantas vezes termina o culto e você vai para casa, aí quando você chega em casa você diz assim: estou com uma tristeza que eu não sei a origem. O que foi? E aí você vai buscar. Foi uma palavra que alguém disse, um dardo inflamado que lhe atingiu o coração. Pergunta para a pessoa do seu lado aí, por favor: que tipo de mensageiro é você? Terceiro, Epafrodito nos ensina. Paulo diz dele, versículo 25, ele é meu companheiro em combates, aquele que luta comigo.
É interessante que a expressão de Paulo dá a entender, numa análise cuidadosa do texto, que embora Paulo está preso, Epafrodito não tem o sentimento de está preso porque quer, está preso porque se meteu em confusão. Epafrodito não entende que o problema é de Paulo, ele entende que aquela batalha é nossa, e se é nossa, eu vou estar do lado. Meu companheiro de batalhas, a expressão é sinergos, indica aquele que está envolvido no mesmo conflito. É aquele nível de amizade que o camarada diz: a tua luta também é minha, a tua batalha também é minha, estamos juntos. É tão grande o vínculo emocional de Paulo com Epafrodito, que no versículo 27 Paulo diz que se Epafrodito tivesse morrido, ele teria amontoado tristeza sobre tristeza. Além da tristeza de estar preso, eu teria a tristeza de perdê-lo. Então Paulo reconhece um amigo que está com ele num momento difícil, e eu gostaria de lhe alertar: reconheça aqueles que estiveram com você nos momentos ruins. E devo lhe alertar mais, seja o amigo que não abandona o outro amigo só porque ele está em crise. Assuma o seu papel de companheiro nas batalhas. Companheiro nas batalhas. É incrível como a igreja precisa desenvolver o sentimento de que a batalha do irmão também é minha. O Dr. Wisby diz que a vida cristã não é uma colônia de férias, senão um campo de batalhas. Está passando isso porque não está na presença. Só está passando isso aí porque Deus está colocando a mão. É incrível como a religiosidade ensinou para nós que se você estiver passando luta é porque Deus está te chicoteando, quando nós precisamos compreender que as lutas são parte da vida cristã. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Você é companheiro nas batalhas? Está perto quando a luta chega, ou é do tipo que se afasta para ver no que vai dar? Vamos ver se sobrevive. Se sobreviver, a gente reaproxima. Fica firme. Não recue. Segure. Ajude o outro enquanto está na prisão, em dor e sofrimento. Seja o amigo Epafrodito. Seja Parabolani. Você vai entender daqui a pouco. Seja aquele que se arrisca em função, em favor e a serviço do outro. Vamos lá. Epafrodito nos ensina, Paulo diz dele: irmão meu, amigo e companheiro. Depois Paulo diz dele que ele é um portador de boas novas. Aí Paulo diz que ele é companheiro nas batalhas. O nível de autoridade espiritual que Paulo reconhece em Epafrodito é tão grande que Paulo o chama de apóstolo. Apóstolo Epafrodito. No versículo de número 25, Paulo diz assim: julguei contudo necessário enviar-vos
Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, vosso enviado. Vocês me enviaram e eu o estou enviando. A palavra apóstolo significa enviado. Aquele que foi enviado com uma missão, aquele que foi enviado com uma mensagem, aquele que foi enviado para um propósito. Ele é um homem enviado para comunicar uma mensagem. E o incrível é que Epafrodito não foi apenas enviado com uma oferta, ele foi enviado como uma oferta. É diferente, porque mandar uma oferta é uma coisa, ser a oferta é outra coisa. E Paulo diz, ele veio trazendo os donativos, mas além disso, veio me socorrer. No versículo 30 ele diz, ele me supriu naquilo que vocês não puderam fazer. Ele não veio e trouxe os donativos e foi embora, ele veio e ficou. Se colocou como a oferta. O amigo leal e genuíno não apenas dá, se dá. A Bíblia ensina isso no relacionamento conjugal. Diz assim, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Os homens que gostam muito de novela mexicana, de novela da Globo, dos contos das 1001 noites, de romances, aprenderam a dar-se a elas. Mas existem poucos homens com disposição de dar-se por ela. Porque a si mesmo se entregou por ela. Se entregar a ela é fácil, é romântico, é lindo. Entregar-se por ela é sacrifício. E é aí onde nós estamos batendo com a cabeça. Porque nós aprendemos que amor é romance e o amor bíblico não é romântico. O amor bíblico é sacrificial. É o amor com a disposição de entregar-se. O amor bíblico nos ensina que flores têm espinhos. O amor romântico nos ensina que flores têm perfume. O amor bíblico nos ensina que flores têm espinhos. O perfume não anula o espinho. Entregar-se. E Paulo está dizendo de Epafrodito, ele veio como oferta. A expressão que ele usa aqui é traduzida por sagrado, culto, dando a entender que Epafrodito compreende que o seu serviço pelo apóstolo é um serviço a Deus. Por que nós temos dificuldade de servir uns aos outros? Porque não nos ensinaram que servir ao irmão é servir a Deus. Epafrodito tem isso no seu coração. Ele está servindo a Paulo com a consciência que o seu serviço é para Deus, é um culto. Nos ensinaram que culto acontece quando a gente se reúne na igreja e canta, e aplaude, e ouve pregação. Epafrodito compreende que toda a sua vida é um culto, e aquilo que ele está fazendo pelo próximo, Deus está sendo cultuado, glorificado e adorado. Por que nós nos tornamos frios emocionalmente? Por que nós vemos pessoas passando necessidade e podemos fazer alguma coisa e não fazemos? Porque existe corrupção no sistema de governo, nas empresas, nas instituições de menor porte, porque nós não compreendemos que o que nós fazemos é um culto, e a questão é, para quem? Eu estou cultuando alguém. A palavra culto vem da mesma raiz da palavra cultura. Então a minha cultura é o meu culto. Se eu coloco na minha cultura a disposição de servir, eu estou prestando um culto. Se eu coloco na minha cultura a disposição de saquear, de tomar, eu estou prestando um culto. Então o meu estilo de vida é um culto.
A quem? Epafrodito entende que o que ele estava fazendo por Paulo era um culto a Deus. Deus estava sendo louvado na sua postura. De modo, queridos, que a gente precisava, ou nós precisamos começar a nos perguntar do nosso estilo de vida, quem está sendo glorificado? Porque a minha cultura glorifica alguém. E Epafrodito, Paulo diz, ele é um apóstolo, ele vem com a mensagem, mas ele não traz apenas uma oferta, ele é uma oferta. Quando auxiliamos alguém, estamos sendo uma oferta. Quando ajudamos alguém, estamos sendo uma oferta. Pensamos que o culto se resume a vir ao templo, cantar e trazer uma oferta. Mas se eu trouxer uma oferta e não for uma oferta, isto não ecoa na eternidade? Provoca seu vizinho e diz para ele: você é uma oferta. Então Paulo chama Epafrodito de um apóstolo, um mensageiro enviado pela igreja. Em seguida Paulo envia, quinto lugar, Paulo diz que Epafrodito é um sobrevivente. Olha o versículo 27. Ele esteve doente, versículo 26. Porquanto ele tinha saudade de vós todos, ele estava angustiado, porque vocês souberam que ele estivera doente, e de fato ele esteve doente, e quase à morte. O historiador diz que naquele período houve em Roma uma chamada febre romana. Foi uma pandemia que varreu a cidade e ocasionou mortes e mais mortes. E Epafrodito foi atingido pela febre romana. E Paulo diz assim: ele não apenas adoeceu, mas ele adoeceu quase à morte. Foi grave. O estado de Epafrodito foi gravíssimo. E é interessante que Paulo diz, ele só sobreviveu porque Deus teve misericórdia dele, e não só dele, de mim também, para que eu não acumulasse tristeza sobre tristeza. E o incrível, Paulo não fala aqui do milagre da fé. Paulo não fala do milagre da fé. Paulo não fala do milagre extraordinário. O homem que mandava lenço para que os enfermos fossem curados em Atos 19, está com o seu amigo doente quase à morte, ele está na prisão, nada pode fazer. Paulo não está defendendo a teoria da teologia do pensamento positivo. Paulo não defende a teologia da prosperidade, que diz que é crente não adoece, crente que é fiel não adoece. Alguém vem me falar, vocês não são crentes? Como é que crente morreu de Covid? Se tu é filho de Deus, sou. E por que tu está com medo de Covid? Tu também não é filho de Deus? Perguntas imbecis. Paulo está dizendo que Epafrodito, crente, mensageiro de Deus, enviado da igreja, cuidando dele, veio com uma oferta e veio como uma oferta, está à beira da morte. Por quê? Porque nós estamos sujeitos às mesmas circunstâncias que os seres humanos estão sujeitos. Mas Paulo está dizendo e declarando: Deus teve misericórdia e ele sobreviveu. E Paulo diz assim: a misericórdia de Deus não foi apenas por ele, foi por mim também. Nós aprendemos aqui a lição de que nós crentes somos sujeitos aos embates, ficamos doentes e até morremos. E quando Deus nos quer poupar da morte, Ele executa a misericórdia no tocante a isso e nos livra dela.
Mas aprende uma coisa: nunca olhe para uma pessoa que está passando uma luta e faça o seu julgamento baseado na sua concepção religiosa e na sua espiritualidade, porque você não tem conhecimento da razão de Deus, a razão pela qual Deus está tratando daquela forma. E se ele for recolhido à glória, é seu papel chorar com os que choram e não questionar a fidelidade de alguém. Epafrodito quase morreu por causa do seu cuidado com Paulo. Ele poderia estar em Filipos, está em Roma cuidando do apóstolo, e adoeceu quase à morte. Por que isso? Paulo vai reconhecer que Epafrodito é um parabolane, aquele que está disposto a correr perigo pelo outro. Aquele que está disposto a correr perigo pelo outro. Até que ponto você se colocaria nessa condição? O que era um parabolane? Nos dias da igreja primitiva, havia uma associação de homens e mulheres chamados parabolane. Tradução literal: os jogadores. A missão deles era visitar os presos e enfermos que estavam em isolamento, fosse por causa do nível do seu crime ou por causa de uma enfermidade grave e infecciosa. Era um grupo de pessoas que corriam risco para levar consolo a quem estava em abandono. A história diz que em Cartago houve uma praga com centenas e milhares de mortos. E o bispo cristão Cipriano reuniu a igreja da qual ele cuidava, porque os habitantes de Cartago pegavam os seus familiares atingidos pela praga, jogavam nas valas, jogavam nas praças e fugiam deles aterrorizados. Cipriano convenceu a igreja de que cuidar daqueles que estavam sob a praga era melhor e mais saudável para a cidade do que abandoná-los nas praças. E a história testemunha que por causa dele a cidade foi poupada da destruição e da desolação, porque os que morriam eram jogados a céu aberto. Cipriano, com a assembleia que ele pastoreava, sepultava, e os que estavam enfermos eles cuidavam até curá-los. O termo para esta ação é parabolane, aquele que se arrisca ao perigo em favor ou em função do outro. Paulo diz de Epafrodito no versículo de número 30, pela obra de Cristo chegou às portas da morte. Epafrodito chegou perto da morte, e Paulo diz no versículo 30, arriscou a sua própria vida para me dar o que eu precisava. Quando Paulo usa a expressão arriscou a sua própria vida, ele está usando uma expressão como se usaria para um jogador que pega tudo que tem e joga no último lance, na tentativa de vencer na sua última jogada. Paulo está dizendo: Epafrodito pegou tudo que tinha, sua própria vida, e jogou ao risco para salvar a minha. Isso é um parabolane, alguém disposto a se arriscar para ajudar o outro. Até que ponto nós estamos dispostos a ajudarmos uns aos outros? Não é uma mensagem fervorosa, é uma mensagem desafiadora. Até que ponto eu estou disposto a me colocar em perigo para salvar o outro? Que tipo de irmãos nós somos? Que tipo de família para pertencer nós somos?
Qual é o tipo de amor fraternal que nós praticamos? Somos como o sacerdote que vê o ferido e passa de largo para não contaminar a sua vestimenta sacerdotal. Somos como o levita que olha para o mesmo ferido e vai embora, porque afinal de contas ele representa a liturgia. Ou somos como o samaritano que descemos do cavalo e usamos o azeite que temos para limpar a ferida, não importa se ela é contagiosa. Um parabolano é aquele que está disposto a se arriscar por alguém, mesmo que todos o rejeitem. Muitas vezes o que ele precisa é de alguém com a disposição de admiti-lo, de assimilá-lo, de aceitá-lo. Alguém com a disposição de colocar-se em perigo para salvar o outro. Não se abandona um soldado ferido. Não se abandona alguém que foi atingido na guerra. Se você sabe de alguém, teu amigo, teu irmão, que andava contigo e você se afastou dele ou dela por causa de algo que aconteceu e que vai de encontro às suas convicções, se você o abandonou, o seu estado é pior do que o estado daquele que sofreu a adversidade. Volta e vai buscá-lo. Conta-se de uma corporação na Segunda Guerra, que quando estava saindo para o campo de batalha, 2 soldados fizeram um pacto e disseram um para o outro: se eu for ferido na guerra, você me leva ferido de volta para a base, e se você for ferido, eu não volto para a base sem você. E fizeram um acordo. E depois de um dia de batalha, quando se encontraram na base, um daqueles soldados sentiu a falta do outro. E ele disse ao capitão: preciso ir ao encontro do meu amigo. E o capitão disse: você não vai, já é noite. Se você for, é um ato de rebeldia, você pode morrer lá e colocar em risco toda a corporação. E ele disse: capitão, eu tenho que ir, eu não posso deixá-lo. E o capitão disse: se você for, eu te levo para a corte marcial. E enquanto o capitão falava, ele levantou, saiu e desapareceu na escuridão. Só chegou de volta no amanhecer do dia seguinte, trazendo o seu amigo no ombro. Mas o amigo estava morto. E quando ele deitou o amigo na frente da tropa, já morto, o capitão disse: do que adiantou? Além de arriscar a vida dos seus colegas, você trouxe um soldado morto. O soldado disse: valeu a pena, porque quando eu pulei na vala onde ele estava e ele me viu, ele ainda teve tempo de dizer: eu sabia que você iria voltar. Se nós não estivermos dispostos a buscar o soldado ferido, não somos dignos da patente que carregamos. Fica de pé, por favor. Epafrodito nos dá uma lição. Sair de Filipos para Roma era uma viagem arriscadíssima, principalmente para se tornar companheiro de um condenado que estava na iminência de sofrer uma execução. Roma estava decidida a perseguir os cristãos, e lá vai Epafrodito para acompanhar Paulo num cenário que é um cenário hostil. Lá a enfermidade assola e pessoas estão morrendo, e ele foi infectado. O estado dele é grave. Nós estamos saindo de uma pandemia. Nós sabemos o que é estado grave numa pandemia.
Epafrodito chegou às portas da morte, diz Paulo. Para quê? Só para suprir, Paulo diz, suprir as minhas necessidades, naquilo que vocês não puderam supri-las. Eu vou fazer só uma pergunta e nós vamos orar. A pergunta é importante. Será que você não tem um amigo que está dependendo apenas de um sinal seu, de cuidado por ele? Uma amiga, alguém que está precisando apenas de um sinal teu, de que você está a postos e com disposição de doar-se para socorrer. Quantas vezes tudo que um amigo precisa é de que alguém lembre dele. E eu tenho certeza que esta palavra está alcançando corações, porque nós somos mestres em abandonar na estrada aqueles que adoecem, que estão presos. Mas o alerta do Espírito Santo hoje é por lealdade. É para que hoje, depois do culto, o Espírito Santo vai trazer à tua memória alguém. Na verdade, na maioria das pessoas, o Espírito Santo já trouxe alguém à memória. Mesmo que você não esteja aqui no templo, está no culto online, mesmo que a pessoa que você lembrou não esteja aqui, está fora, hoje, depois do culto, faz uma ligação e diz para essa pessoa: estou ligando apenas para te deixar um abraço e dizer que o Espírito Santo me fez lembrar de você. E a depender do nível de amargura, ele vai dizer assim: deve ter sido Deus mesmo, porque ele está certo de que você não se importa com ele. E você vai dizer para ele: foi Deus, porque ainda que eu falhe contigo, o Senhor não falha. Ele lembra de você. E aprove a Deus fazer de mim um instrumento para ligar para você, para lembrar de você, para te alcançar. Ore comigo agora. Diga para Deus: faz de mim como um Epafrodito. Que eu não seja apenas aquele que leva uma oferta, que eu seja a oferta. Que eu esteja disposto a me doar por alguém, ajudar alguém, ainda que a situação desse alguém seja complicada, que eu seja uma resposta do céu. Ore comigo, pode orar, ore de verdade, peça ao Senhor isto, diga para Deus: faça de mim útil. Salvar uma alma é mais poderoso do que ganhar 1.000.000. Resgatar alguém é eterno. Deixa de lado a sua razão. O que está em questão agora é alma, é alguém. Jesus veio por nós. Epafrodito doou-se por Paulo. Seu amor a Deus e à igreja se manifesta no seu cuidado com o apóstolo. Que esse milagre comece a acontecer em nosso coração agora. Senhor, aquela pessoa que está na vala, na sombra, na angústia, no anonimato, foi desprezada por alguma razão, e eu, ela, ele, movidos por nossas razões,
deixamos que ele permaneça na escuridão, sem ao menos saber qual a sua necessidade, porque nós somos pessoas arrogadas de direitos, arrogadas de razões, e incrivelmente, Deus, nós encontramos todos os argumentos para deixar um apóstolo velho na prisão. Afinal de contas, ele é inimigo do império, ele já foi julgado e vai ser condenado. O que eu vou fazer lá? Me arriscar por alguém que não tem mais jeito? Levanta Epafroditos na tua casa. Levanta, Senhor, igrejas como a igreja de Filipos, uma igreja generosa, de coração dado. Move o nosso coração em função daqueles que estão em prisões, sejam elas físicas, espirituais ou emocionais. Move-nos em direção a eles, não apenas com uma oferta, mas como uma oferta. Faz de nós ajudadores, faz de nós socorristas. Se não estamos aqui para socorrer aqueles que desfalecem, qual o nosso propósito? Nos usa em socorro de alguém, nos usa para estender a mão a alguém, nos usa para levantar o que caiu, nos usa, Senhor, como rachadores de lenha para acender o fogo daquele que morre de frio. Nos usa como aqueles que abrem o caminho para que alguém passe, ainda que nós não bebamos da fonte, mas que ninguém morra de sede, quando nós podemos lhe fazer chegar na rocha. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Usa-nos, usa-nos. Eu me lembro agora, e a gente canta. Preguei numa cidade do Piauí um dia pela manhã. Jones devia ter uns 10, 12 anos. Depois do almoço entrei no carro e vim embora. Já viajava com um colchão enrolado naquele espaço que fica entre o banco do passageiro e os bancos da frente, travesseiro e coberta, porque quando Johnny sentia sono ele deitava e dormia. Por volta das 10 da noite eu já estava numa cidade da Bahia, moído, cansado, e eu decidido que eu chegaria e iria dormir em casa, porque só sabe quanto vale a sua própria cama quem já precisou ficar muitas noites longe dela. E eu decidi que eu ia chegar em casa. Mas depois que eu passei de uma determinada cidade, já na Bahia, uma neblina tomou conta da pista e eu não enxergava quase nada à minha frente. Neblina na Bahia, mano, nesse nível. Resolvi voltar para a última cidade que eu havia passado. Eu fiz a manobra em cima da pista, retornei, parei numa pizzaria. Enquanto eu esperava a pizza chegar, um irmão da Assembleia de Deus chegou e disse assim: o senhor está aqui? Eu vou procurar uma pousada para dormir. Disse, não, vou avisar o pastor. Foi e avisou a um pastor da cidade. O pastor veio, me levou para a casa dele. Jones foi direto para a cama, dormi. E eu fiquei conversando com ele e com a esposa. Por volta de meia-noite eu disse: tenho que deitar, eu não aguento mais. Ele disse: você não veio aqui para dormir. Eu disse: como assim? Preciso de você. E ele me chamou na garagem. E ainda lembro claramente, no canto da parede, do lado do carro, perto do pneu dianteiro, tinha uma corda enrolada. Ele disse: eu estou num conflito tão grande que eu decidi que nessa madrugada eu iria tirar a minha vida. E eu disse a Deus: se o Senhor ainda tem um plano para mim, traz alguém
para ser uma resposta para a minha vida. Ele olhou para mim e disse: Deus trouxe você. Conversamos até quase 6 horas da manhã. O laço foi quebrado, uma vida foi salva, para a glória de Deus. Porque muitas vezes não é a oferta que você leva, é a oferta que você se torna que faz a diferença. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to life.
yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the gravity of your promises.